Sejam muito bem-vindos. Eu sou Chafir Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje o meu bate-papo é com uma pessoa super especial, uma amiga queridíssima, uma pessoa que tem uma cabecinha privilegiada, que não para de pensar um minuto, sócia fundadora da agência de gestão, empresa de consultoria, que também patrocina o Chá de Gestão, Camila Lorenz. Cá, seja muito bem-vinda, o espaço é seu. Olá, bom, obrigada. Eu já estou muito feliz só pela apresentação que você fez de mim. Eu sou suspeito, mas tudo bem. Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar, falar sobre algo que eu gosto muito, né? De gestão empresarial, que é algo que move a minha vida. Eu acordo todos os dias de manhã pensando em como que a gente promove o crescimento de pessoas e empresas, né? Então é isso. Simples assim. Mas, Simples. cara, bom, a gente já se conhece há muito tempo. Quem acompanhou a sua trajetória sabe como que foi essa evolução, esse crescimento. Mas eu queria que você passasse essa experiência, como que aconteceu, como foi essa transição de dançarina, educação física, para administração, consultoria. Como foi essa trajetória lá? Camilinha com 20 anos e Camila agora. Aí, gente, é válido falar, tá? É que a gente vai denunciar a nossa idade, né? Mas a gente conhece desde o Camilinha 20 anos. Pois é, pois É. é. Bom, como é que foi, né, Chá? Na verdade, eu sempre dancei, né? Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu fui bailarina. E meu sonho era ser bailarina, né? Dançar com os famosos, fazer show, é isso que eu queria. Só que eu não me atentei que eu também sempre fui muito boa em matemática, sempre gostei de disciplinas de exatas, né? Só que quando eu entrei na faculdade, eu era muito nova, tinha 16 anos. Eu acho que a gente não tem maturidade para escolher, nem que se eu tivesse 18, né? Concordo. E eu escolhi educação física porque o que eu fazia da minha vida? Eu dançava. Então, eu dançava profissionalmente, graças a Deus a dança já me dava dinheiro, eu me sustentava pela dança. Então, eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. E fiz educação física. E a educação física, eu falo que tudo tem um motivo na vida, né? O que foi bom? A educação física fez eu entrar em escolas, né? Então, eu trabalhei no Colégio Bandeirantes, trabalhei em Colégio Moema, trabalhei em várias escolinhas pequenas de educação infantil, mas a faculdade me fez entrar na empresa que eu trabalhei durante 18 anos, onde eu sou eternamente grata, onde eu fiz a minha carreira lá dentro, que é o Grupo SEB, né? Então, é o maior grupo de educação básica do Brasil. E lá, então, assim, eu entrei no Grupo SEB lá atrás como estagiária de educação física. E eu fui indo, né, de estagiária, virei professora, de professora eu tive a oportunidade de assumir a parte de eventos de uma unidade, né, do SEB, que era lá em São Paulo, e aí fui para Ribeirão Preto, né, conheci o seu amigo, por isso que a gente conhece, e eu conheci meu marido, mudei para Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto eu comecei a migrar para uma área administrativa. Então, trabalhei na área de parcerias, quando o SEB tinha franquias, né? E fui indo. Com isso daí, bom, resumindo, tive a oportunidade de assumir o departamento de eventos do SEB como um todo, acompanhei o crescimento do SEB. Então, assim, o crescimento do SEB, que a gente fez parte, né? Foi o crescimento da minha carreira. Então, eu sempre fui metida, né? Eu me envolvi em tudo. Com isso, também eu tive a oportunidade de ter a noção da operação, da gestão da empresa como um todo, né? Então, lógico, eu não sou uma especialista em RH, mas qual é um básico, né? Qual é um básico de questão de cobranças, né? De finanças? E aí eu fui, na época eu fiz MBA de marketing, aí eu fui para administração, fiz administração, encarei uma nova faculdade, até que finalizei, né? Quando eu finalizei a minha carreira dentro do SEB, para seguir o empreendedor, porque até aí eu fazia o intraempreendedorismo, né? Então, para seguir o empreendedorismo, eu estava na corporativa do SEB, na diretoria de operações, onde a gente prestava serviço, né, para todas as unidades do Uhum. SEB pelo Brasil. Então,
foi aí que essa é a trajetória, de onde a Camilinha saiu de bailarina para administração. Essa segunda faculdade, você tinha quantos anos? A primeira você falou que educação física foi com 16, né? A segunda de administração. Então, eu terminei a de educação física com 21, logo em seguida, assim, com uns 22 anos, eu emplaquei no MBA de marketing, terminei com uns 24, e a administração eu fiz com uns 26 anos, mais ou menos, terminei com 30 anos a faculdade de administração. Tá, não, é porque eu comecei com 27 de administração e terminei com 31. Só que eu não tive outra antes. Então, eu comecei... A minha primeira faculdade foi de administração e foi com 27 anos. Então, eu demorei, né, em uma média de idade em que, geralmente, as pessoas entram numa faculdade, eu era o mais velho, inclusive, da sala, inclusive do curso de administração, eu era o mais velho quando eu entrei, com 27 anos. Por isso que eu te perguntei. E aquilo que você falou que eu achei interessante também, com 16 anos a gente não tem maturidade para saber o que vai escolher, realmente não tem. Porque meu primeiro vestibular, lá em Ribeirão Preto ainda, foi para biologia, que eu achava que eu gostava, era legal, vamos lá, vamos tentar, e passei na primeira fase, não passei na segunda fase, depois acabei não fazendo, enfim, fui fazer outras coisas. Tive empresa e etc. Só que a faculdade de administração só veio também depois. Ali que eu entendi que eu já tinha maturidade suficiente para entender que aquele era o momento para começar uma faculdade de administração. Não necessariamente todo mundo tem que seguir essa mesma idade, esse mesmo caminho. Tá? Mas eu só fiz esse parênteses porque acabou coincidindo as idades na entrada do curso, né, de administração. Isso. O que eu vejo, assim, né, que é muito importante, a gente sempre fala, né, a faculdade não vai nos trazer a prática, né, a faculdade, ela traz, então, você aprende muita coisa, por exemplo, vou falar da faculdade de administração, você aprende muita coisa que você não sabe como aplicar, né, então, até de você poder fazer uma faculdade mais velha, muitas vezes você já está no ramo, então você aprende o conteúdo e que já consegue aplicar ao mesmo tempo, né? Eu vejo que é muito legal. Agora, Chá, falando um pouquinho de educação, você sabe que eu gosto, né? Uma coisa que me atrai muito são esses cursos, que eu não sei nem como chamar esses cursos, mas que você vai fazendo, tem começo, meio e fim, então eu gosto muito das plataformas online, né? São cursos mais rápidos, cursos mais dinâmicos, inclusive, né? Isso, então eu vejo que como forma de atualização, né? Eu vejo que, porque assim, na verdade, a minha vontade, eu queria fazer uma faculdade de Direito, porque eu vejo que a gente não entende nada, eu vejo que a gente tinha que ter o básico de Direito, né, na escola, mas ao mesmo tempo eu falo, não vou pegar 5 anos para, né, para uma... Então, o que a gente pode fazer de cursos rápidos, lógico, né? Não cursos rasos, existe muito curso raso hoje Sim. Né, que são oferecidos. Disponíveis, então, né? Que são cursos realmente que vão fazer a diferença, vão trazer um conteúdo legal que vai te transformar e que é algo rápido, que você vai evoluindo na sua capacitação contínua. Você sabe o quanto eu gosto da capacitação contínua, né? A gente tem essa facilidade de entendimento de que a capacitação contínua, o treinamento contínuo, a vontade de aprender, ela tem que estar sempre no nosso cotidiano, tem que estar sempre na nossa rotina, a gente tem que estar sempre ligado com isso. Algumas pessoas, elas têm isso já na veia, outras ainda estão descobrindo isso, assim como eu descobri um pouquinho depois, você já sempre teve isso, né, correndo nas veias aí, essa questão da capacitação, mas é legal que esses complementos, igual você disse, né, fazer cursos rápidos, fazer cursos, eu queria fazer Direito, mas eu não encararia uma faculdade ou mais 5 anos de Direito. Porém, pode ter ali opções que a gente consiga atender e tendo essa noção de tudo, que no nosso caso, né, na área de consultoria, a gente tem que ter essa noção de tudo, a gente não tem que ser especialista em todas as áreas, porém a gente tem que ter essa noção de poder abordar, de poder conversar, saber do que está falando, até o momento, olha, até aqui eu consigo, daqui para frente vamos falar com um especialista nessa área específica, assim como nós somos especialistas em alguma área específica também, e as pessoas nos procuram nesse momento. Então, existe essa dinâmica, essa troca, né? Até a questão, como a formatação da agência de gestão, ela é feita em cima disso, né? Porque todos nós somos consultores voltados e treinados para gestão, para resultados,
porém nós temos os especialistas de cada área, né? Porque não adianta falar que a Camila é especialista em financeiro e gestão de pessoas, é impossível, né? Então a gente tem um consultor que é especialista em gestão de pessoas, o que é especialista em financeiro, mapeamento de processo, né? Qualidade. Então, porque para a gente poder também prestar o serviço para a empresa da melhor forma e com os melhores profissionais. Não, esse é fundamental. Agora, só mudando um pouquinho, vamos sair um pouquinho do profissional, vamos entrar um pouquinho no cliente, no perfil do empresário, no perfil do empreendedor, que eu sei que você também é uma entusiasta nessa área de empreendedorismo, a gente já vai chegar em módulo, já vai chegar em escola da vida depois, fica tranquila, mas nesse período que você tem já na área de consultoria, tá? Já dentro da agência de gestão, já com essa maturidade que tem hoje, evidentemente, a agência de gestão que eu também acompanhei, ela houve um crescimento muito grande nos últimos 3 anos, isso eu posso garantir. Agora, como que você vê, não o crescimento da agência de gestão, mas o crescimento e o desenvolvimento, o preparo das empresas e dos empreendedores? Houve também alguma mudança de mentalidade, ou infelizmente não, as pessoas continuam pensando do mesmo jeito que pensavam lá atrás, e esse é o grande desafio. O que você poderia descrever sobre isso? Então, na verdade, a gente tem de tudo, né? O ser humano, se todos fossem iguais, né? Então a gente vê que a gente chega em empresas que às vezes não sabem nada de gestão, o que faz na empresa, como a gente sempre fala, né? Se a empresa cresce, muitas vezes é pela paixão, pela garra do empreendedor, porque ele não se formou em administração, ele abriu uma empresa porque ele queria vender prancha de surf, né? E o sonho dele é surfar, então ele nunca fez uma administração e veio uma gestão de empresas por trás. Então, o que a gente percebe? Que há empreendedor que ele está aberto para esse crescimento. Ele entende que esse crescimento, que essa capacitação em gestão de empresas é necessária para o crescimento dele, né? Então, é muito rápido o mindset, ele troca, assim, rapidamente, e ele é o exemplo que faz com que essa troca de cultura organizacional aconteça de uma forma mais rápida. Há outros tipos de empresários que aí, assim, não é o empresário, eu vejo que, de novo, é o comportamento humano, que essa curva, ela vai demorar um pouco mais. Então, assim, mudou, não mudou? Depende, a gente encontra pequenas empresas muito bem estruturadas, com pensamento de empresas grandes, com processos de empresas grandes, e empresas pequenas que não são e não querem, ou tem dificuldade, sabe o hábito? Sabe a questão do hábito? Sim. Quando você pega e fala assim, por isso até tem uma história, né, muito engraçada, que o pessoal tira sarro de mim, que eu me matriculei na aula de piano e canto, porque eu sou péssima em canto, péssima em piano, ele está dando risada que ele sabe, para entender o que o cliente sente quando a gente chega e começa a falar de gestão de empresas, porque dá até uma falta de ar, né? Dá um medo, dá uma vontade de afastar, dá uma vontade de não querer, porque realmente tira a gente da zona de conforto. O que eu vejo que é a diferença o quanto ele está disposto a mudar. Então, o quanto o crescimento da empresa dele realmente vale toda essa incomodação, sabe? Essa questão de tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto, como qualquer ser humano, tem empresários que estão, sim, dispostos e tem empresários que não. E assim, né? É a curva. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Então, a resposta é o ser humano não tem fórmula. Então, nessa questão, mais na parte psicológica, a gente pode colocar essa resistência dos empresários, ela está ligada, é uma pergunta meio que retórica, mas não deixa de ser interessante, porque ela está ligada também àquilo que você disse no início, que a empresa ela cresceu, ela teve um desenvolvimento, mas pela paixão. E aí esse apego pela empresa, esse apego por tudo que o empresário fez até o momento, pode ter uma questão ali de disrupção, que o empresário ele pode interpretar com tudo que eu fiz até agora não valeu, eu vou ter que mudar tudo, só que na verdade não é isso, é o contrário. Tudo que ele fez valeu porque
serviu de experiência para ele chegar até o momento que ele chegou. Assim como nós, né? Nós somos o que nós somos hoje por tudo que nós passamos, coisas boas e coisas ruins. No caso das empresas, a mesma coisa. Então, essa resistência, ela é mais na parte psicológica do que na parte administrativa em si. E de cima para baixo, até nessa convivência com empresas e nessa conversa que a gente está tendo, e outros até, outros episódios do chá de gestão com pessoas que também têm essa mesma visão, eu acho interessante porque essa resistência, ela não é muitas vezes na parte administrativa, ela é de cima para baixo. Muitas vezes a equipe tática, a equipe operacional, ela está preparada para alguma mudança, porém ela acaba sendo um reflexo dos donos da empresa. E aí é onde a coisa não anda. E para você conseguir administrar e conseguir afetar de uma maneira positiva todos os níveis, acaba sendo mais complicado. Esse é o grande... A gente poderia dizer que esse é o maior desafio de um consultor nessa área de gestão? E assim, complementando, as pessoas normalmente dentro de uma empresa não têm atribuições claras, não está alinhado o que o dono da empresa, o empresário espera dele, nem ele o que ele espera da empresa. Então, às vezes, essa falta de transparência, e a gente pode até falar, a gente veio, né? O choque das gerações, né? Era X, era Y, então assim, não tem culpado, a primeira coisa, né? Não existe culpado Sim. de nada. Nós viemos com algumas crenças, né? Limitantes. E hoje, a transparência, eu vejo que a cura das empresas. Então, ser transparente, ser claro, olha, essa é a sua atribuição, é isso que eu espero de você, e você vai ser cobrado em cima disso. Tá ok para você? E o colaborador também falar, tá, isso tá ok, isso não tá combinado, não sai caro, né? Aí, e daí voltando ao que você falou, se a gente tem isso muito bem alinhado, a gente tem muito bem alinhado quem é estratégico, quem é tático, quem é operacional e quem faz o quê, o que cada um é responsável do quê, porque normalmente tudo está bagunçado. Então, quando o empresário nos chama, muitas vezes o empresário nos chama porque ele está desapaixonado pela sua empresa. Olha que palavra forte, né? Forte, exato. Porque ele está atordoado de operacional, ele, sabe assim, às vezes ele está trocando a tomada e porque ele já não está pensando, ele está simplesmente fazendo. Agora, se ele não está pensando no estratégico, no crescimento, quem vai pensar? Então, está tudo ao contrário, né? E aí ele quer que o colaborador faça algo que ele nem disse, ou disse de uma forma, sabe aquela coisa de mãe, de falar assim, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Bem isso. Então, assim, é claro, olha, o que eu espero de você, colaborador, que você vá tomar banho todos os dias, meio-dia. Tá combinado? Tá. E aí o líder, não é uma vez só que você falou que a mudança de comportamento já foi. Você tem que checar, tem que ver se ele está conseguindo ir tomar banho, se ele está conseguindo ir da melhor forma, se está indo de uma forma produtiva, aconselhar, dar treinamento. Gente, treinamento é a base para o crescimento. E aí entra aquela questão do pipeline da liderança, né? Que a gente até já discutiu isso várias vezes, Livro maravilhoso. das pessoas não terem a preparação para quando são alçadas a um cargo superior. E acaba indo naquela mesma inércia, acaba caindo na mesma onda e não consegue ter o resultado esperado, justamente porque não houve esse treinamento, dos dois lados, né? E acaba tendo as complicações no resultado da empresa, nas equipes que estão abaixo, acaba tendo um desencontro do que era esperado e do que está sendo realizado. E a gente já pode envolver comunicação ou falta de comunicação, liderança ou falta de liderança, treinamento ou falta de treinamento, enfim, já envolve várias coisas nisso, né? E assim, a transparência ela é tão importante porque muitas vezes, gente, ninguém é perfeito. O empresário, ele comete, às vezes, acontece isso com a gente direto, né, Chá, na AG. Às vezes a gente não fez uma coisa, não é por maldade, é porque a gente não captou. Então, se o colaborador não tiver a liberdade, lógico, com discernimento, de falar, olha, aconteceu isso, vamos alinhar, ou não fiquei, por exemplo, comunicação interna é algo terrível que a gente tem de problema nas empresas, né?
Então, como é que a gente melhora essa comunicação? A gente passou por isso muito na agência de gestão, principalmente nessa dor do crescimento, né? Exato, exato. Como que a gente faz esse processo para ficar mais claro e mais leve para todo mundo? Gente, trabalhar tem que ser leve. A gente passa muito tempo, tem que ser um clima gostoso, né? A gente tem que estar feliz a hora que a gente levanta da cama. Mas, voltando, um outro ponto também é a questão do exemplo. Exemplo arrasta multidões, né? Eu sempre falo essa frase, né? Porque não adianta, sempre quando vão contratar agência de gestão, nos perguntam: qual é a chance de dar errado? A chance de dar errado é se a liderança não for o exemplo. Porque não adianta a gente querer mudar uma cultura organizacional focada em resultados se a liderança não faz, e desde os pequenos exemplos, né? Eu quero que todos sejam pontuais numa reunião, ou pontuais para chegar no trabalho, né? Então, a gente tem muito isso quando a gente fala de fábrica, quando a gente fala que sejam pontuais para que as máquinas já comecem a girar, porque quando a gente fala de chão de fábrica é uma coisa muito produtividade, produtividade, né? Então, só que se o líder não chega pontual, como é que ele vai? Ele não é exemplo. Não tem, exatamente, parte daí. Parte do exemplo. Então, e são coisas qualidades que não exigem talento. Trabalhamos isso na escola da vida. Isso que você falou em relação à comunicação interna, principalmente, que é uma grande falha. Eu até disse isso aqui quando eu fiz esse bate-papo aqui no chat de gestão com a Mari, e isso também reverberou depois, que é a gente, no meu caso, tá? Um exemplo pessoal, que eu passei a melhorar um pouco, ficar mais tranquilo e melhorar um pouco, inclusive na parte profissional, quando a gente aprende a falar não, quando a gente aprende a falar eu não sei, e quando a gente aprende a falar eu preciso de ajuda. Eu consigo ir até aqui, daqui para frente eu não consigo. Justamente para não acabar absorvendo coisas que você não quer fazer naquele momento, não pode fazer por algum motivo, né? Falar, olha, eu não sei fazer isso daqui, então eu não vou me comprometer com você por algo que eu não sei por onde começar, e eu preciso de ajuda, ou você me explica como que eu faço. Isso daí acaba sendo uma coisa tranquilizadora, no final das contas, porque depois que você aprende, tá? No meu caso foi assim, depois que você aprende a fazer isso, você fica mais tranquilo em, primeiro, falar não, em pedir ajuda, em falar eu não sei, não ter vergonha de falar eu não sei fazer isso. Evidentemente que isso não pode se tornar um escudo, né, para qualquer coisa. Não, eu não sei fazer, eu não vou fazer, acaba sendo uma muleta para tudo. Não é nesse sentido que eu estou falando, tá? Porque esse eu não sei, ele serve também internamente. Eu não sei, então eu vou correr atrás para saber o que eu faço, para entender como fazer isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu até falo isso sempre, que eu nunca fui um excelente aluno, eu nunca fui bom em matemática, igual você falou no início desse nosso bate-papo, eu nunca fui um exemplo de bom aluno, só que eu sempre gostei de aprender. A partir do momento que eu entendi que eu gostava de aprender, eu não gostava de estudar, eu gostava de aprender, e aí que veio a virada de chave. Eu falei, bom, se eu gosto de aprender, eu gosto de entender as coisas, eu tenho que ir atrás. E aí, consequentemente, eu vou ter que estudar. Então, gostar de estudar hoje, gostar de ler hoje, é consequência da necessidade ou da vontade de querer aprender. Então, eu nunca foi, eu sempre gostei de estudar. Não gostava de estudar. Eu gostava de jogar bola, de andar de bicicleta, de fazer o que for. Porém, eu gostava de aprender, e aí vem a consequência. A partir do momento que houve essa abertura, né, de visão, aí as coisas ficam mais fáceis. Olha, eu não sei fazer isso, cara, mas me dá aí 2 semanas que eu vou aprender, que eu vou conseguir. Se depois dessas 2 semanas, olha, tá mais ou menos ainda, me ajuda aqui, vamos lá. Então, isso é libertador. Né? Por isso que eu disse que depois que a gente consegue aprender a usar isso com discernimento, com consciência, evidentemente, as coisas acabam melhorando, que acaba sendo aquela resistência que a gente falou dos empresários, né, de acabar tendo uma resistência natural pelo histórico da empresa, etc. Não é isso? Sim. E outro item também que a gente tem quando a empresa é familiar e quer se profissionalizar. Então, também tem esse choque de gerações, né? Então, normalmente, o pai, o avô, a mãe, né, fizeram e criaram a empresa de uma forma e deu certo, porque a empresa tem 40, tem 50, tem 60 anos,
E aí vem os filhos e querem mudar a gestão e aí encontram essa resistência, porque assim, como é que eu vou, por que vai mudar se desse jeito sempre deu certo, né? Então, também é um outro desafio, você perguntou do desafio em gestão, esse é um outro desafio, a gestão familiar quando ela quer se profissionalizar, mas é muito legal, porque, na verdade, o que a gente às vezes não aproveita são as gerações. Então, lógico que vai ter choque de gerações. Gente, eu tenho choque com a minha mãe de geração, minha filha vai ter choque comigo, é natural, né? Então, aquelas coisas de falar, no meu tempo, isso eu também falo para minha filha, no meu tempo, era assim, assim, assado, né? Mas como que a gente pode unir e aproveitar? Porque, assim, essa pessoa que tem a empresa há 50 anos, a experiência dessa pessoa e a experiência da pessoa no todo da empresa, né? Então esse equilíbrio é um outro desafio e que é rico, precisa ser feito, porque hoje as empresas elas precisam se profissionalizar, elas precisam ter processos, precisam ter resultados, rotina, porque a concorrência está altíssima, né? Então a gente não pode brincar. Hoje, para ficar no mercado, você tem que ficar profissional, né? Exatamente, esse equilíbrio que você falou, talvez seja um dos pontos-chave, porque vamos pegar essa pessoa que tem 50 anos de experiência. Ela tem, com certeza, um conhecimento muito grande e vai ter alguma resistência com a nova geração, não pela nova geração, mas porque está vindo com novas tecnologias, com novas ideias, coisas que antes não tinha. E o contrário é a mesma coisa. Esse pessoal que está chegando, em alguns casos, pode não dar o valor necessário para quem já tem os 50 anos de experiência e não aproveitar esses 50 anos de experiência. Então, esse equilíbrio entre eu vou ter que pedir uma ajuda aqui e quem tem 50 anos, eu vou ter que pedir uma ajuda para o pessoal que está chegando agora, para achar, esse é o grande, né, é o grande ponto ali. Até ter esse ajuste fino, né, entre ideias novas e experiência, também é bem complicado e desafiador, só que não deixa de ser uma experiência, é um desafio gostoso, né? Eu gosto. É um desafio gostoso. A gente trabalha muito, assim, lógico, né? Tudo que a gente faz é baseado na metodologia da agência de gestão, mas a gente lida muito com essas do ser humano, né? Então, como é que a gente entra como neutro na empresa, que a gente não está a favor de nenhum dos lados, e a gente consegue fazer essa união para aproveitar o melhor de cada um, né? Então, é algo que realmente brilha meus olhos, sabe? Quando a gente consegue esse match. E tem outra coisa que a gente estava falando agora de choque de gerações, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto muito de entender e de ir atrás, que são as questões culturais. Então, como sempre, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins que a gente pode pegar ali de exemplo para aproveitar situações culturais. Então, tem uma situação cultural que é clássica, que é, olha, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nessa empresa, isso não vai funcionar. Isso a gente ouviu muito isso que eu ia falar, isso a gente já ouviu muito, né, ao longo da nossa experiência profissional. Então, assim, olha, isso aqui não funciona, pode funcionar lá na sua cidade, aqui não vai funcionar. Então, esse é um choque de geração, de cultura, desculpa, esse é um choque de cultura de resistência, olha, aqui não vai funcionar. Tem um outro que, olha, que aí já é totalmente inverso, olha, está funcionando lá, por que não pode funcionar aqui também? Então, vamos tentar buscar isso. Essa barreira, ela também se liga, é uma pergunta meio que retórica, tá? Mas ela também se liga com a questão de, tipo, vou fazendo uma analogia, produção puxada e produção empurrada. Fala, olha, vamos informação, vamos buscar um negócio diferente, o que aquela empresa está fazendo de diferente que funciona, por que funciona em tal país e aqui não funciona? Então, isso é uma coisa puxada, vamos atrás. E o empurrado quando vem alguém de fora, olha, está funcionando aqui, vamos fazer funcionar aqui na sua empresa também. Até que isso se equilibre, até que haja essa abertura, que aí já está envolvendo tudo que a gente falou até agora, de liderança, de comunicação, de treinamento, de preparo para liderança, de abertura de cultura, de choque de cultura, choque de valores, enfim, tem toda uma esfera, né, gigantesca envolvida ali,
Só que essa questão cultural, que é uma coisa que eu acho interessante, a gente pode aproveitar também nos dois sentidos, né? Tirar a melhor oportunidade em todos os sentidos, né? E aí, Chá, de novo, né? Back to the basic. Volta na descrição de cargo, volta na atribuição. Então, se na atribuição, né, eu, como líder de empresa, quero que na área comercial a pessoa ela trabalhe com fidelização de clientes, prospecção de clientes e análise de mercado, isso tem que estar na rotina do gestor comercial. Então, na rotina dele, ele tem que ter, eu estou sendo bem superficial, né? Mas ele tem que ter, em algum momento da rotina dele, análise de mercado para entender o que está acontecendo. Então, eu deixei claro na atribuição que a gente quer que há uma pesquisa ativa, uma análise, né, de estudo. E eu preciso garantir isso na rotina dele. E como que eu garanto isso? Com as reuniões diárias, reunião de acompanhamento semanal e reunião de resultados com indicadores. Então, assim, por isso que tudo tem que estar muito bem linkado. E se a empresa não dar o tom, o colaborador, ele vai muito pelo feeling. E, às vezes, ele vai pelo feeling, ele vai errado. Porque ele tem o feeling de histórico dele. E não o feeling do que a empresa espera. Já tem o vício, né? Se você não tem esse processo definido, quem entra novo vai ter os mesmos vícios de quem já estava lá fazendo certo ou errado, ou no... Isso, e o vício do que ele traz da bagagem dele. Exatamente, da experiência de quem está chegando também. Por quê? Né? Esse choque de lugares, né, que a gente sabe, questões culturais, até de palavras, né? Então, a gente tomava muito cuidado. Por exemplo, eu ia emitir um comunicado para uma unidade, por exemplo, lá em Salvador, a gente tinha que revisar esse comunicado para ver se tinha alguma palavra que eles não entendiam, que era algo que a gente não utilizava, né? Por exemplo, aqui no Sul. No Sul, aqui, salsicha é vina, né? Então, fala vina lá em São Paulo, eles não imaginam o que é. Então, desde esses mínimos detalhes de comunicação, de como a gente se comunica. E, realmente, tem os diferentes perfis que a gente tem que analisar e considerar, né? O que eu vejo, que às vezes essa questão de aqui não vai dar certo, é a forma, voltando, né, do empresário se defender porque ele está assustado, ou ele não quer sair da zona de conforto, ou o colaborador. E aí entra o nosso papel, né? Como que a gente faz isso, né? Então, a gente sempre fala, vamos testar, vamos ver realmente, não tem problema se não der certo. A gente vai melhorando o processo. O que eu brinco sempre é assim, se você não lê nada, você não vai sair de ler nada para ler tudo. Agora, se você lê uma folhinha por dia, ao final de uma semana são 7, né? E as pessoas, elas ficam muito ansiosas, né? Porque não faz nada e quer fazer tudo, mas não é assim que melhora um processo, não é assim que melhora o resultado de uma empresa, não é assim. Então eu vejo que a gente precisa ir aos poucos. Antes de aprender a correr, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a ficar em pé, né? Tem toda uma sequência lógica para que as coisas aconteçam. Só que, assim, está claro na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, a gente tem, de novo, a gente tem a metodologia da AG, mas também não quer dizer que essa metodologia ela é inflexível, ela é norteadora. Mas, às vezes, a gente vai implantar o copo, aqui, a xícara, a xícara de uma forma... Então, assim, a metodologia é a xícara, mas, às vezes, vai ser a xícara com chá dentro, às vezes vai ser a xícara com café dentro. Por quê? Tem empresa que já tem a maturidade para o todo, tem empresa que ainda não tem empresa que a cultura é de uma forma... Então a gente sempre está muito antenado nisso, porque se a gente não tiver as pessoas, a gente não tem nada. E assim, é engraçado, não sei se a palavra seria engraçado, mas não existe um padrão de tamanho de empresa, relação direta entre tamanho de empresa e organização, né? Empresas, às vezes, pequenininhas, com 2, 3 funcionários, são muito mais bagunçadas do que empresas com 200 funcionários, com faturamento de milhões. Então, não é uma relação direta. A relação direta é
liderança e organização. Isso sim tem uma relação direta. Se a liderança da empresa ela tem uma consciência, ela tem organização, consequentemente a empresa como um todo vai ter. Senão, não, nada feito. Aí, até complementando, tá, aí a empresa quer crescer, vamos lá. Só que tá todo mundo no operacional, né, só fazendo, cumprindo tarefas e prazos. Aí o líder quer que venda mais, mas não tem nenhuma estratégia para vender mais. O líder quer que melhore a produtividade, mas não tem nenhuma estratégia. Aí vamos lá, vamos conectar, né? Precisa de um planejamento estratégico, gente. Ou ainda quer vender mais, mas ele não sabe nem qual que é a capacidade produtiva atual. Ele vai dar conta de atender a demanda se ele vender mais, né? E não tem essa relação, não tem essa ligação, né? Essa consciência. Ou vende mais. Chá, a gente vê isso com muita... E assim, gente, de novo, ninguém é culpado. A gente não aprende isso, tá? Mas assim... Meu, eu estou vendendo mais, só que não está sobrando nada, porque a minha precificação está totalmente errada. Então, às vezes, é um gasto de energia, sabe? Então assim, o que eu falo, independente de consultoria, ter uma consultoria ou não, eu vejo que você tem que... O outro erro de nós, empresários, a gente é muito sozinho. E, às vezes, a gente tem medo de compartilhar as nossas dores, achando que a gente vai mostrar que a gente é fraco. Uhum. Então, a gente precisa, sim, compartilhar, conversar com outras pessoas do mesmo ramo, ter mentor, porque não é, o empreendedor ele não é um super-homem. O empreendedor, ele levanta num dia feliz, falando, eu sou demais, no outro ele se acha uma porcaria, quer fechar a empresa, e é normal, que bom, porque senão não teria graça. E o que você disse agora é interessante que você falou, procurar conversar com pessoas do mesmo ramo para entender. E muitas vezes as pessoas entendem que as outras do mesmo ramo são naturalmente concorrentes, quando na verdade não são necessariamente concorrentes, né? Até um dos livros que a gente deu na comunidade AG, um dos primeiros, confesso, não vou lembrar qual deles, porque já foram vários, estava fazendo a comparação entre a concorrência de um restaurante para o cinema. E eu nunca tinha pensado que um cinema podia ser concorrente do restaurante, né? É o livro do Oceano Azul. Do Oceano Azul, acho que foi o primeiro, inclusive, né? Perfeito. Eu nunca tinha imaginado que o cinema era concorrente do restaurante, não outro restaurante. Porque a pessoa ou ela sai para ir no cinema ou ela sai para ir ao restaurante. Claro que existem os casos de fazer as duas coisas. Faz as duas coisas. Porém... A análise a análise dos não clientes, né? Exatamente. Então assim, converse com seu colega, não necessariamente seu inimigo, né, seu concorrente, mas está ali, vocês vão trocar experiências, é o que deve ser feito, né? Assim como existem as associações de todas as categorias, por exemplo, justamente para trocar essas informações para ver algo que seja um bem comum, né? Evidentemente que sem haver nenhum tipo de canibalismo do mercado, né? Não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando no sentido de trocar experiências, trocar informações. Aí vem a questão cultural que eu coloquei antes, ver o que funciona em uma outra realidade, em um outro país, em uma outra cidade, enfim, o que quer que seja, para conseguir absorver isso, né? Estejam abertos a novas experiências, a novas tentativas, né? E aí, de novo, se o empresário está no operacional, né? Lógico, você vai falar assim, Camila, na minha empresa sou eu só vou trocando meu chapéu. Aí eu troco meu chapéu de financeiro para comercial, eu troco meu chapéu... Gente, faz parte, a gente também troca aqui, né, claro. Mas tem que ter o chapéu, o chapéu de estratégico, tem que ter o chapéu de relacionamento, esse é o chapéu mais importante, e as pessoas normalmente deixam para lá. Então, lógico, pessoal, tem um evento de networking que você vai participar à noite, lógico, você está cansado, foi o dia inteiro trabalhando, mas isso eu aprendi porque eu tive que superar isso, sabe? Chegava ainda mais mãe, né? Tem os filhos, tem a família, então você tem esse terceiro turno, você já fica longe, né? Tem a culpa, tem tudo, né? Porque o ser humano é o holístico, né? Não é só o empresário. Mas eu tive que superar isso porque a hora que você chega nesse encontro de networking, além de ser gostoso, você aprende muito, compartilha muito. Então, sei lá, às vezes você vai almoçar sozinho, liga para alguém, vamos almoçar, vamos compartilhar. Eu recomendo demais isso, demais, para a gente criar forças e não sentir que a gente está sozinho e para compartilhar. E fazer em cima disso que você acabou de falar.
e também daquilo que você falou antes, das suas aulas de canto e das suas aulas de piano, é algo também para procurar fazer para desligar a chavinha, né? Desliga a chavinha, vai fazer algo que não tem nada a ver, que isso com certeza também puxa, mas não concordo com aquela coisa de trabalho enquanto eles dormem, produzem enquanto eles descansam, Aham. não concordo 100% com isso, eu acho que tem que ter um momento de descanso, acho que tem que ter um momento para você fazer coisas que não tem nada a ver, vai fazer um artesanato, né, para desligar a cabeça, para dar uma relaxada, para dar uma zerada e ter coisas novas, né? Viajar, sou suspeito para falar que eu adoro viajar, mas enfim, essa questão de desligar a chavinha por algum tempo, né, para ter essa recarga, assim como tudo, a gente tem que recarregar a bateria não é só dormindo, né? Você fazendo outras coisas E totalmente muitas fora vezes da sua você não atividade do dia a recarrega dia. dormindo, né? Muito, exatamente. Porque você dorme pensando e acorda pensando naquilo, né, na empresa, enfim, na sua atividade. Então, virando essa chavinha, fazendo coisas que não tem nada a ver, acaba tendo uma recarga natural dessa bateria. Sim, e é o ócio criativo, né? Muitas vezes é no ócio que você tem um insight daquilo lá, né? E aí, voltando só na questão do relacionamento com as pessoas, às vezes você está tão afundado no problema, você está tão perdido no problema, que às vezes a solução é tão fácil, você não consegue enxergar. E conversando com as pessoas, às vezes a pessoa te dá um insight, você fala, meu, como eu não pensei nisso? Porque você está lá, igual você falou, né? Tão simples, Afundado. né? Parecia tão É, simples. sabe uma coisa que eu faço, uma curiosidade, só para o pessoal dar risada? Quando eu saio de reuniões, normalmente à noite, né, que você está já com a cabeça, porque o nosso trabalho é muito de pensar, né? Então, tô com a cabeça assim atordoada, né, até com dor de cabeça. Eu vou pro meu celular, aí minha filha tira sarro, né? Velha, idosa, né? Ela fala: "Ai, mãe, está parecendo a vovó". E tem aqueles joguinhos de montar bloquinho. E você vai falar: "Meu, aquilo lá, 5 minutos daquilo". E Você exatamente. enrola, já passa a dor de cabeça, já tô pronta. Você falou no ócio criativo, eu comecei a rir porque você conhece a minha série de desenhos espetaculares do E, ócio criativo, Momento Ócio Criativo, que inclusive gente, já se ele não mostrou, ele precisa mostrar. tem acho que 2 ou 3 aqui episódios do Chá de Gestão com esses, não, mas Ah, não todos, né? Eu mostrei alguns que acabaram tendo relação, quando eu fiz, não tinha pretensão nenhuma de ter qualquer tipo de relação, né? Mas acabou tendo relação aconteceu. tudo, né? Acabou tendo, então, é um momento de ócio criativo que acaba sendo bem, bem interessante. Cara, mudando agora, a gente falou muito de tudo, né? Como eu falei, da esfera de gestão empresarial como um Geral. todo, mas eu acho que o principal foco aqui foi a questão da organização da produtividade e a organização para sair, na verdade, não seria nem produtividade, para sair do operacional. Né? Eu acho que esse bate-papo que a gente naturalmente não tinha sido nada combinado, mas naturalmente levou para esse foco que seria deixar o operacional e passar mais, no empresário, né, no caso, o empreendedor, passar mais para o nível estratégico. Nessa questão de transição entre nível operacional e nível estratégico, o principal, sem dúvida alguma, é a questão do treinamento para quem vai assumir aquele lugar. Porque, evidentemente, se eu não tenho quem assuma o meu lugar, se eu não treino, melhor, se eu não treino quem assuma o meu lugar, eu não vou ter essa pessoa para eu poder fazer outras coisas. Né? E muitas vezes, assim, eu não vou. É aquele pensamento antigo, e infelizmente eu já ouvi isso mais de uma vez há algum tempo, recentemente não, mas assim, eu não posso tirar férias de 30 dias, porque senão a pessoa que entrar no meu lugar, ela pode ser melhor do que eu e a empresa me manda embora. Então, esse era um pensamento que, infelizmente, ainda tem, tá? Mas eu ouvi isso algumas vezes há algum tempo. Felizmente, ultimamente, eu já não ouço mais, tomara que esse pensamento já tenha caído, porque não tem nada a ver, ao contrário, se eu quero crescer, eu preciso que alguém fique no meu lugar. Né? Sim. Se eu não treinar ninguém para ficar no meu lugar, eu também não vou assumir um posto acima. Essa resistência, você percebe, aí vem a minha pergunta em cima disso, você percebe essa resistência ainda nas empresas, não só no nível estratégico, aí já partindo para o nível tático, ainda tem também esse tipo de resistência de eu não posso, não vou treinar a Camila, que a Camila pode ser melhor que eu e eu vou perder a minha vaga aqui na empresa. Vamos lá. Eu vejo assim que hoje é menos.
entre aspas, né? Então, aí eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi de um grande amigo meu, que é o Léo Paixão, por sinal, você tem que convidá-lo. Ele falou para uma pessoa, agora há pouco tempo, eu escutei. Você é ousado ou você é conservador? O cara que é ousado, ele nem pensa nisso. Ele quer crescer, ele tá pouco. E assim, e entende que há riscos. Porque pode ser que você vai sair de férias, a empresa contratou outra pessoa, só que aí você já não era um bom colaborador. Porque se a empresa não está pensando que você pode crescer, é porque tem algo de errado, né? Então ele nem pensa. Agora, o conservador, eu vejo que tem isso ainda por medo, né? Mas aí, por medo, por uma instabilidade de talvez ser mandado embora, por medo que não é culpa dele, mas uma questão da empresa de não ter claro e não ter. Vamos lá. Se não tem feedback, como é que o colaborador sabe se está indo bem ou se não está? Uhum. Se não tem o feedback, como é que o colaborador sabe se a empresa está pensando algo maior para ele ou não? Né? Se não tem feedback, como que ele vai saber que ele vai encarar um desafio? Se não tem meta, como que o colaborador sabe se ele está dando resultado? Sabe para onde ele vai, né? Sabe para onde ele vai? Tá tudo Então, interligado. está tudo interligado de novo, né? Então, lógico, existe de tudo ainda, gente. De novo, o ser humano não é uma fórmula exata. Mas, quanto mais a empresa for estruturada, com esse olhar, né, nesse gestão empresarial de uma forma holística, pessoas, processos, resultados, rotina, menos ele vai ter isso. Porque a cultura, porque assim, se tem isso, é porque a cultura organizacional da empresa tem alguma coisa relacionada a isso. Se a cultura organizacional é uma cultura focada em treinamento, em capacitação, em crescimento, está sempre o olhar, alinhar uma coisa muito importante, alinhar o propósito da empresa com o propósito do colaborador, né? Eu gosto muito, a gente faz muito isso aqui na G, né? E é algo que eu fico muito feliz de fazer, de falar assim, tá, o que você pensa para você? Vamos conectar? Vamos ver se é possível conectar o que você pensa para você e o planejamento estratégico da empresa? Para que as coisas se conversem, porque se você. Isso é normal, a gente vê, né? A empresa que contrata, sei lá, uma recepcionista uma recepcionista, sei lá, de estética, de uma empresa de estética, só que ela faz direito. Ela não vai crescer no mercado de estética, você vai Ela, perder. ela tá ali justamente para pagar a faculdade e depois ir para a área dela, né? Também não está errado, só que dentro daquela empresa, não está errado para a pessoa, né? Só que para a Isso. empresa, ela não pode projetar um crescimento para essa pessoa, justamente porque não é o propósito dela, né? É temporário, vai perder essa pessoa, né? Então, de novo, é um holístico, é algo que envolve, é muito mais profundo, mas que a gente resolve muito com descrição de cargo, atribuições bem esclarecidas, né? O combinado que não sai caro, feedback constante. Então, você tem como resolver e fazer acontecer. Esse feedback constante, eu acho que é fundamental, né? E não é só para a empresa, é para aquilo que você disse, é para o colaborador também, né? Para que ele saiba o que a empresa quer de mim, né? O que eu posso esperar da empresa e o que a empresa pode esperar de mim, para onde que eu vou, qual que é a linha, porque de repente eu estou pensando uma coisa, a empresa está pensando outra, não vai, ou a gente consegue alinhar, ou já não dá certo desde o início, né? Só que para não criar esse vício que a gente já tinha falado lá atrás, e para não criar essa falta de comunicação de eu não sabia, o que é combinado não é caro, aquilo que você disse também, já tem que resolver isso quanto antes, né? Já pega no início. A gente já sabe no início na contratação. Aí vai a base da descrição de cargos, aí vai a base de um bom critério de recrutamento e seleção, para saber quem você está contratando, porque muitas vezes também, olha, eu contratei porque não tinha outro, era esse que tinha no momento, eu estava precisando e está aí. Aí acaba acontecendo isso que você disse, né? De ter alguém que não tem essa liga, não dá essa liga com a empresa. E assim, né? Lógico que daí cada um tem uma. Tem muitos colaboradores que ainda não gostam de feedback, tem medo de feedback, né? Umas coisas porque do jeito que a gente foi feito, foi criado, né? Aquela coisa, feedback é só bronca, feedback. Mas uma coisa que eu sempre falei para os colaboradores que trabalharam comigo, a Karine deve lembrar. Eu sempre falei assim: fique feliz enquanto eu estou te enchendo o saco.
porque a hora que eu não te encher mais o saco, algum problema tem. Então, fique feliz que eu te incomodo, sabe? Te falando, te querendo que você vá atrás, que você... Porque se eu parar é porque eu desisti de você. Aí o Aí negócio é tá pior. feio. Aham. Então, não tem problema. Se a gente está assim, a gente está alinhando. Olha, isso aqui não foi legal. Vamos melhorar isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Ninguém é perfeito. Nunca. E é um aprendizado dos dois lados, né? Não Sempre. é só, aí nesse caso não é só top-down, nesse caso também funciona ao contrário, né? Sim. Porque enquanto o funcionário está dando o retorno, ou melhor, o feedback para a empresa do que ele está sentindo, também está legal. Depois que ele parar, falar, ó, desisto, pode fazer o que quiser, se quiser mandar embora, manda. O pensamento acaba sendo esse, né? Se quiser mandar embora, manda, não estou nem aí, vou fazer o básico aqui só para manter o meu salário, tá tudo certo. Aí acaba já ficando aquele Aí ranço, né? ferrou. Aí ferrou, Aí já porque era, daí aí já era. aí já era. Aí a cultura organizacional do menos é mais na questão de produtividade. Aí o brilho nos olhos já foi, isso reflete para cliente. Nossa, até dá falta de ar. Calma, respira, respira. Meu Deus. Agora, olha só, a gente já está quase no nosso limite de tempo, mas eu queria falar três coisas antes da gente terminar. Limite de tempo, a gente tem 10 minutos ainda, tá? Mas eu Tá. queria falar três coisas, basicamente. A primeira delas, o que que você orientaria ou o que que você daria de sugestão para um empresário hoje que se encontra em uma situação não necessariamente financeira ruim, mas de organização não muito legal, que tem potencial para crescimento ou que quer saber se tem potencial para crescimento, aquilo que a gente comentou antes, né? Ah, eu quero vender mais, eu vou vender mais, eu não sei qual é a minha capacidade de produção. Quais seriam os primeiros passos? Além de contratar a agência de gestão, evidentemente, mas quais seriam os primeiros passos para que esse empresário possa começar a vislumbrar algo que ele se encontre em uma organização melhor dentro da empresa dele? Eu ia falar para assistir o chá de gestão. Boa! Já começa bem. Então, na verdade, Chay, eu vejo que precisa identificar onde estão as lacunas, né? Um diagnóstico empresarial é importante Onde há fazer, dor? onde há a dor, né? Porque precisa entender quais são os pontos de maiores lacunas, onde que está apertando. Porque às vezes, tudo bem, é o meu financeiro, você falou de um cliente, de um empresário que não está com problema financeiro, mas normalmente o que aperta é no financeiro, porque a consequência é lá, né? Mas o problema não é no financeiro, muitas vezes, às vezes também não é na venda. Então, entender aonde que está sendo esse gargalo, né? Normalmente a gente consegue entender muito esse gargalo numa DRE. Então, quando a gente começa a analisar os pontos, então a primeira coisa, entenda conceitos básicos financeiros para você conseguir analisar. Então, às vezes quando você olha uma DRE, você vê, nossa, o que eu estou gastando com a produção do meu produto é algo fora. Isso é o que está impactando diretamente, isso representa, sei lá, 60% do meu problema, porque o que eu gasto com pessoas está dentro, né? O que eu gasto com comercial está dentro, então ele tem que aplicar aqui. Então, por isso que a gente fala que um diagnóstico empresarial é muito importante, para a pessoa entender onde é a lacuna. E às vezes ela acha que a dor é em um lugar e a hora que a gente faz esse diagnóstico é em outro, né? Não é Em aquilo que ela outro, imaginava. sim, é em outro. E aí, bom, aí eu vou fazer uma venda aí. A gente tem um módulo, né? Que era Que o é, meu nosso, segundo, daqueles três pontos, esse era o segundo ponto. que é a nossa consultoria online de autosserviço. Então, às vezes, o empresário, por que a gente criou um módulo, né? Primeiro, porque tem empresas que não têm condições de pagar o ticket médio de uma consultoria presencial. Então, principalmente as pequenas empresas, MEI, né, e estão desesperadas, não sabem como crescer. E eu acho que a gente tem que trabalhar, lógico, com o lado financeiro, mas a gente tem que trabalhar com propósito. Então, a gente acredita que se a gente preparasse mais esses empresários, menos empresas fechariam, né, e geraria economia. Então, o Modum, ele surge com isso. Então, com um ticket médio mais acessível para as pessoas, assim, qual que é o básico de gestão empresarial? E lá ele consome o conteúdo conforme a necessidade dele, né? Aí ele vai no ritmo dele, né? Na velocidade dele. Então, o que a gente fez? A gente pegou a metodologia agência de gestão, padronizou e jogou para o online.
E é muito legal, porque a gente segue os 3 padrões de consultoria, né? Então, quando um cliente contrata uma consultoria presencial, o que ele tem? Ele tem a capacitação, ele tem o atendimento e ele tem as ferramentas. No Modum, ele tem as mesmas 3 coisas, porque a gente tem o consultor online, a gente tem a ferramenta e nós temos a capacitação. E de uma forma muito simples. Então, o que a gente trouxe? Qual é o básico que ele tem que saber? Então, por exemplo, eu falei dos conceitos básicos financeiros. A primeira coisa do módulo financeiro é conceitos básicos financeiros e para que servem. Como que eu olho uma DRE e tomo uma decisão? Porque normalmente a gente fica olhando e eu falo, tá bom, e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, a gente ensina como que ele analisa, de uma forma simples, O né? que eu tenho que olhar? Quais E são os eu principais pontos, né? Isso. Então, mas tudo começa, inclusive, no módulo com um diagnóstico empresarial de maturidade para a gente entender por onde ele começa também na jornada. Então, se a maior lacuna dele é pessoas, ele vai começar lá no módulo em pessoas. Então, e assim por diante. Mas é isso. O primeiro passo, faça um diagnóstico, entenda. Inclusive, a gente tem modelo, né? Estamos aqui à disposição para ajudar. Não, legal. Então, esse era o segundo ponto, eu falei dos 3, né? Que Ó, era já economizei. você já economizou o tempo ali. E o terceiro, queria falar um pouquinho agora, fugindo da agência de gestão, fugindo de consultoria, um outro braço que eu acho, um outro braço, quer dizer, continua sendo da agência de gestão, mas um outro braço que é o braço social, que eu sei que é algo que você criou, que você já tinha elaborado isso há algum tempo e agora realmente já está em andamento, já virou realidade, né? Um projeto social muito legal. Tenho a honra de ter sido convidado para fazer parte também desse projeto, já está rolando. Então, conta um pouquinho também sobre a Escola da Vida, da onde veio, qual que é o propósito dela, que acho que isso é muito legal, até para desligar aquela chavinha que a gente falou e fazer algo que nos dá prazer, isso é uma das coisas, né? Que mesmo estando com as mesmas pessoas, no nosso caso, só que Sim. é em uma atividade totalmente diferente, é com um propósito totalmente diferente. Então, fala um pouquinho sobre desculpa, a Escola da Escola da Vida. Vida. Então, a escola da vida é demais, né, Chá? A gente vira criança junto dos adolescentes, né? A gente se diverte muito. Eu falo que a gente não faz o bem para eles, eles fazem o bem para a gente. Exato. Mas vamos lá, a escola da vida até me enche os olhos, assim, porque a escola da vida surgiu de uma necessidade minha, de um período da minha vida que eu passei, que foi muito difícil, você sabe, você acompanhou, onde eu achava que depressão era coisa de gente fraca, eu tinha total noção, sabe? Eu não tenho tempo para ter depressão. Depressão é para gente que tem a cabeça vazia, né? E lógico, e tudo que a gente cospe para cima cai na testa e fala, aprende, né? Aprende e seja humilde. Toma, é Então, assim. isso. Então, eu entrei num processo de depressão muito grande, por não ter mais propósito, na verdade, eu não encontrava um propósito profissional, aí também foi por isso que a agência de gestão surgiu, então eu sou muito grata a essa depressão, no final das contas, né? E eu realmente não me reconhecia, então foi um período muito difícil, e o que eu senti, né? Que eu me cobrava na minha cabeça mega racional. Poxa, né? Falam pra gente que se a gente é um bom aluno na escola, que se a gente segue tudo certinho, que isso é garantia de sucesso, que a gente vai ser uma pessoa feliz, que a gente, né? E na verdade não é isso. Para você, o ser humano é muito mais complexo, muito mais integral. Então, e a gente não tem preparo nenhum, nem para você respirar. Então, eu tinha as minhas crises de ansiedade, eu não conseguia nem respirar direito, e eu tive que aprender sobre respirar, eu tive que aprender sobre gratidão, sentimento de gratidão. Então, é uma coisa muito intangível para mim, né? Para mim, que eu gosto muito de dados científicos. Então, e aí, eu me encontrei nesses cursos rápidos, eu me encontrei no curso eu fiz, no meio da depressão, o curso Ciência da Felicidade, que é da Universidade de Berkeley, né? E lá eles trouxeram os dados científicos para mim de coisas que não são tangíveis, né? Muito abstratas. Então, foi muito, assim, legal. E eu falei, nossa, gente, se a gente fosse preparado, né, como adolescente, se a gente fosse preparado para essa vida adulta de uma forma
Então, assim, o que a gente precisa saber? Poxa, educação financeira é algo tão importante e a gente normalmente aprende batendo a cabeça, né? Porque por mais que você é da área de exatas, você não aprende a administrar seu dinheiro. E quando você é mais novo ainda, você começa a ganhar seus primeiros salários, você já pega, já quer gastar tudo, né? Porque você tem aquela sensação de poder, que agora eu posso tudo. Então, e se a gente pensasse isso desde cedo, aprendesse desde cedo, aprender a questão de a sua relação, como você pode ser mais produtivo se você come melhor, não a relação da alimentação com o peso, mas a alimentação com como eu tenho uma vida mais saudável, né? Relação saúde, mente e corpo, produtividade. Eu já estou falando dos módulos da Escola da Vida, que é produtividade, conceitos básicos jurídicos, qualidades que não exigem talento, olha aí o profissional, né? Profissionais do futuro, então a gente tem sim o que porque assim, hoje a gente é preparado para profissões que existem, mas essas profissões muitas vão morrer, né? Porque cada vez mais a gente está olhando para soft skills, né? Então, tudo que é muito técnico está sendo transformado em sistema, está sendo automatizado, é robô. E aí, quem é o profissional do futuro? Quem vai ser o profissional mais preparado? Né? É aquele. E aí vem os nossos, né? Que todos os módulos eles são guiados nesses princípios, que é criatividade, tomada de decisão, negociação, resolução de problemas complexos. Então, são 10 princípios baseados nas 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a ONU. Bom, aí tá. E eu fiquei matutando isso, matutando. Eu falei, gente, como que a gente pode, até como mãe, né? Como eu posso ser uma mãe que passe isso para os meus filhos, né? Porque também mães e pais não passam porque não sabem. A escola não ensina isso, não é porque a escola é ruim, é porque a escola ela tem que cumprir uma grade curricular obrigatória, definida pela Secretaria de Educação, que muitas vezes não faz sentido, entendeu? Meus filhos perguntam, mãe, por que eu preciso saber sobre isso, isso, isso? Eu falo, ai, meu Deus, nem eu sei. E fica engessado, não pode sair, né? Não tem para onde ir, você tem que, até mesmo os professores têm que cumprir aquilo, né? Então fica algo, né, totalmente engessado e muitas vezes sem sentido. E lógico, vamos supor, como qualquer outra profissão, tem professores que vão atrás, vão buscar, vão tentar ensinar de uma forma diferente, porque ele tem como isso como propósito. Tem os professores que, daí, como qualquer outro profissional, quer cumprir só a grade dele horária lá e pronto, e ganhar seu salário. Então, é uma coisa muito complexa, né? Então, pensando como a gente fala nas empresas, vamos por partes. Como que a gente pode fazer um pouquinho, mas esse pouquinho fazer a diferença? E aí surgiu a Escola da Vida. Compartilhei com a Mari, né? Minha sócia na agência de gestão. Ela falou, vamos colocar isso no ar. Aí a gente compartilhou com vocês. Vocês compraram a ideia. Então, a Escola da Vida, ela só veio da minha cabeça, mas hoje ela é realizada e ela está no ar, não é por minha causa, é pelo todo, é pelas pessoas que estão envolvidas, que são dedicadas ao projeto e que têm paixão para fazer esse projeto acontecer. Então, hoje, como estamos? Eu acho que é legal a gente contar isso. Hoje nós estamos, a gente está no nosso projeto piloto. Outra coisa que aconteceu, né, Chá? Durante a pandemia foi muito legal. No começo a gente ficou muito chateado que veio a pandemia, mas foi muito legal porque a gente teve tempo para se preparar nos módulos. Porque assim, gente, ninguém é professor. E para reestruturar, inclusive, a metodologia e reorganizar os módulos, inclusive, né? Nesse período e melhorar, consequentemente, houve uma melhora entre o primeiro esboço e o que está sendo agora, né? Houve essa mudança que foi muito significativa. Sim, a nossa maturidade também, né? Porque, assim, ninguém é professor, a gente tem uma vontade, né? Muito grande. Só que logo a gente trabalha com planejamento, então não poderia ser diferente. Então, a gente já tinha as nossas premissas, tá? Então, a metodologia tem que ser metodologia ativa. A gente não quer que ele sente lá numa carteira e seja igual uma escola. Como ele vai ser o centro? Aí a gente foi estudar, né? As metodologias ativas de aprendizagem, metodologia ativa baseada em projetos, baseada em problemas, a troca de... como é que fala que ele vai buscar? Eu esqueci o nome dessa metodologia, que ele vai buscar informação para depois discutir. E a gente foi. E no meio do caminho a gente viu a necessidade de ter uma pedagoga. Aí veio a Patrícia também, né? Outro anjo, eu brinco que ela é a nossa anja, para nos auxiliar.
porque ela para ensinar a didática para a gente, né? Então hoje a gente faz plano de aula, a gente tá apanhando, né, Chá? Nossa, Olha, bastante, tá bastante. tirando a gente da zona de conforto, assim, então às vezes você quer fugir também. É mais fácil falar com as crianças por 1 hora e meia do que fazer um plano de aula, né? Com certeza, com certeza. Mas, assim, ela está sendo demais, assim, um olhar pedagógico, então ela acompanha a gente em todas as aulas, às vezes a gente fala uma palavra difícil, que ela entra no meio e fala, gente, então tá, vamos traduzir? Aí ela traz para a realidade dos adolescentes. Bom, traduzindo então, né, falando, a gente está no nosso projeto piloto, na nossa primeira ONG, a nossa ideia era atender adolescentes, né, pré-adolescentes acima de 11 anos, mas nessa ONG a gente está tendo atendimento para criança a partir de 9 até 15 anos nessa ONG, mas a ideia é ficar na faixa etária mais de adolescente. Mas assim, né, já se fala que acompanha, que está tudo certo, a gente quer fazer a diferença. E realmente a pessoa de 9 anos ela é demais e ela dá um show. E o que é legal? Também multisseriado, então, a gente também não separa, a gente quer que eles saibam trabalhar juntos, aí vem para o choque das gerações, né, que a gente vê nas Sim. empresas. Então, a gente trabalha com eles juntos. Aí e é demais, assim, são todos os sábados, eu falo por mim, mas o Chafi já falou por ele, é algo, eu espero cada sábado, eu falei, nossa, Camila, você tá doida, né? Todo sábado, comprometida, gente, a gente já tem tanta coisa na vida, vai arranjar mais uma coisa, e eu espero muito sábado, porque você sai reenergizada, olha, é um propósito mesmo de Às vida. vezes, assim, ao longo da semana, na sexta-noite, a gente já está, né, cansado, acorda sábado de manhã, você tem esse pensamento, puxa, por que eu marquei no sábado de manhã? Só que a hora que chega lá, depois, né, são 4 horas que a gente fica, né, aos sábados, a gente sai diferente, a gente sai reenergizado, igual você disse. E não preciso falar, só o seu brilho no olho, o seu sorriso falando da escola da vida, não preciso falar muita coisa do prazer que te dá fazer isso, né? Muito, muito, porque dá sentido. Agora, Chá, olha que legal, eu acho que é legal a gente conectar com o que a gente falou. Como tudo na vida é o quanto você está disposto a, né? Porque falar que você quer ajudar um projeto social, que você isso, é uma coisa, fazer é outra. E a gente está aprendendo na prática isso, né, Chá? Uhum. O esforço, a dedicação que você tem que ter, porque não é simplesmente chegar lá e fazer. Você realmente, aí vamos lá, nós medimos o nosso impacto, a gente tem os nossos indicadores de resultado, o quanto que o que a gente está fazendo está gerando impacto no que a gente quer impactar, né? Porque não é só simplesmente ir lá e chegar. E aí a gente já teve, né, desistências de pessoas que começaram com a gente e não tá mais, porque não é assim, a pessoa está fazendo descaso. Não, o momento da vida da pessoa. Tem gente que quis fazer, chegou, falou, não, meu, é too much para mim, e não dá para eu Agora eu não acompanhar consigo, exatamente, agora eu não consigo acompanhar. neste momento, e é normal, porque a gente colocou a cultura organizacional da Escola da Vida, o que a gente qual era o que a gente esperava para o projeto, o que a gente estava muito bem claro desde o início que a gente esperava para o projeto. E lógico que nós temos as pessoas que ficaram, que se adequaram e estão indo, né? Firme e forte, e tem pessoas que não, e natural, na empresa também isso é natural. E também tem pessoas que estão querendo entrar e a gente só está esperando o módulo certo para conseguir encaixar, né, nessa metodologia, nesse cronograma que já tinha sido feito. Então, tem dos dois lados. E eu até falei com a Mari aqui, quando eu bati esse papo com ela aqui no chat de gestão, que antigamente, né, a gente tinha aquela questão de que tempo é dinheiro, né? A gente sempre ouviu isso desde pequeno, tempo é dinheiro. Aí depois já mudou, mais recentemente já é o conhecimento é mais valioso do que qualquer coisa. Então o que a gente está fazendo hoje é transmitindo os dois maiores valores, que é tempo e o conhecimento. A gente está dedicando o nosso tempo, repassando o nosso conhecimento para as crianças e para os adolescentes e, lógico, para uma causa que é extremamente legal, extremamente prazerosa, né? Evidentemente que nem todo mundo, como você falou agora, né, vai estar no momento de fazer isso, vai ter disponibilidade, vai ter, enfim, o que for, porém, é uma coisa que vale a pena a gente ajudar, a gente investir nisso e ver o resultado depois. A gente já está vendo, na verdade, não finalizamos o projeto ainda, né, com
com essa escola, com essa ONG, mas a gente já está vendo esse resultado, né? E as crianças, o mais legal é que as crianças esperam, né? Elas ficam ansiosas para chegar o sábado. Sábado, 8 horas da manhã, gente, adolescentes, a gente fala, meu, eles querem dormir, né? Não, eles estão lá esperando por nós, felizes. Inverno de Curitiba. No inverno de Curitiba. Agora, né, Chá, vamos já fazer a nossa, né, o nosso merchan. Se você puder nos ajudar para que o projeto continue, né? A gente precisa, sim, de captação de recursos financeiros. Então, a gente tem diversas formas onde você pode ajudar. É só ir lá no Instagram do Instituto Escola da Vida. Lá a gente tem venda de camiseta maravilhosa, por sinal, vaquinha, plano de assinatura. Se você é uma empresa que quer ajudar, a gente tem planos especiais para empresas, de benefícios para a empresa. Então, a gente quer muito que esse projeto cresça. Como planejamento, a gente quer criar a metodologia, o material didático do projeto, para poder capacitar mais voluntários, para expandir para mais cidades além de Curitiba. Então, a gente já tem todo um planejamento estratégico até 2026 para que esse projeto cresça e possa fazer a diferença cada vez mais. Perfeito, perfeito. Essa colaboração ela é essencial. Eu acho que é válido não só na parte financeira, como você falou agora, para capacitar mais voluntários também. Quem quiser ser voluntário, está lá as informações, qual a sua habilidade que não exige talento, que você possa contribuir para ser um mentor também, para estar lá com as crianças ajudando, isso é bem legal. E não se preocupe, a gente tem a Patrícia, pedagoga, que ela te ensina. Exato. A equipe é bem... O que a gente precisa é de vontade, é só isso. A equipe atual já é bem capacitada, a gente precisa aumentar esse volume, com certeza terá a capacitação necessária também. É isso aí. Queria te agradecer demais a sua participação aqui, não preciso falar, seria muita rasgação de seda falar da minha admiração que eu tenho como pessoa, como profissional, nesse tempo todo de amizade, mas agora, mais recentemente, diretamente ligado à parte profissional. Muito legal a sua participação aqui. Eu espero que você tenha gostado também Amei! De bater esse papo agora em um ambiente virtual, mas um ambiente diferente do que a gente já faz geralmente, né? Do que a gente já faz semanalmente, com outro propósito, com outra cabeça. Também, só avisando, o Chá de Gestão fica disponível em todas as redes sociais da Agência de Gestão, no YouTube, pelo Spotify. É preciso falar do Spotify, senão a Camila me mata. Apesar de todos os programas eu falar sobre o Spotify, todas as plataformas de podcast. Olha, vamos falar do choque das gerações aqui. Exato. Essa geração aqui diferente. Ele compartilha no YouTube, eu falo, e cadê o Spotify? E não só Spotify, todas as plataformas de podcast, o Chá de Gestão ele fica disponível, e como não poderia deixar de ser, a última frase que eu sempre digo faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Um grande beijo para você, sucesso sempre, estaremos juntos nessa caminhada, e um grande beijo para você, para a família, e sucesso para a Agência de Gestão. Obrigada, adorei, amei participar. Faço das suas palavras as minhas, eu sempre erro o ditado. É muito bom estar com você em toda a minha vida, praticamente, e você sabe disso, né? Então, e aí agora, né, já que eu fiz 40 anos, agora você tem que me aguentar por pelo menos mais 40. Combinado. Não sei se eu duro até lá, mas combinado. Não, tem que durar. Tchau, beijo. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, até a próxima.